Amados, Satanás, ele não teve perdão. Por quê? Porque ele foi um ser imortal. E por ele ser imortal, aquilo que ele colocou, propôs dentro do seu coração, Deus viu que não havia mais perdão e lançou ele para essa terra. E depois dele ter sido lançado, ele viu a obra que Deus criasse. Deus, ele criou o universo, criou todas as coisas, beleza, lindo, maravilhoso. E ele notou certo dia que Deus não se conteve nos céus, porque ele desceu até a terra. E eu não sei se numa manhã maravilhosa, se num final de tarde, ele se assentou e ele pegou um pouco de areia, de terra, com um pouco de água, e começou a modelar algo. E o diabo, para que você entenda, ele não é onisciente, ele não sabe aquilo que nós podemos fazer, ainda mais Deus. E ele começou a notar na ação de Deus, o Todo-Poderoso, naquele dia, ele fazendo algo, ele modelando algo. Então ele modela um boneco, ele coloca olho, orelha, pernas, e aquele boneco fica sobre a terra que Deus criar. Imagine só agora, Lúcio, mas o que Deus ele está criando? E naquele momento Deus ele cria aquele boneco, e Deus já tinha formado algo dentro do seu coração, algo maravilhoso de formar o ser humano. Mas até então não passava de um boneco. Mas por que ele brotou algo lá no profundo do seu coração de criar o ser humano? Amado, porque o nosso Deus ele habita no meio dos louvores. O nosso Deus ele habita no meio da adoração. E Deus, ele não queria ficar só, ele queria adoração, ele queria louvor. Então ele cria um toque especial. Eu vou criar o ser humano, e através da vida dele, ele vai tomar o lugar de um anjo, de um querubim ungido. Ele vai tomar este lugar, e a partir do momento que eu soprar o fôlego de vida neste boneco, ele vai entregar a perfeita adoração novamente para mim. Esse foi o grande projeto de Deus ao criar o ser humano, ao me criar, ao te criar. Então Lúcifer nota as ações de Deus. Então Deus pega aquele boneco na sua mão e ele sopra nas narinas do boneco o fôlego de vida, e o homem passa a se tornar alma vivente. E a Bíblia nos relata que todos os finais de tarde Deus se apresentava no jardim do Éden para colher a perfeita adoração do homem que ele criara. Amados, e Lúcifer, o diabo, ele nota aquilo, e por ele ver que Deus criara algo maravilhoso, algo que ninguém poderia imaginar nos seus pensamentos, ele se enche de inveja, ele se enche de rancor, ele se enche de ódio, porque o lugar que ele tinha, a posição que ele tinha, ele perdeu para o homem que Deus criara. Então se inicia, a partir daquele momento, grandes batalhas a serem travadas. Por quê? Por eu e você ser um ser adorador, de levar a perfeita adoração até Deus, Lúcifer, o diabo, ele não quer em nenhum momento das nossas vidas que o nosso louvor se achegue até Deus. Então tudo aquilo que for possível, ele vai fazer para impedir o ser humano de se achegar até Deus. Por toda a Bíblia você vai notar que intentos e mais intentos o diabo ele faz para que o ser humano ele não se aproxime de Deus.
Você já notou isso? Você já notou no seu caminhar? Você já notou na tua casa? Você já notou na tua família? Você já notou na tua escola? Você já notou o quanto você é afrontado? Quantas batalhas você tem que vencer? Você notou que grande batalha você teve que travar para estar aqui nesse lugar, nessa noite? Amados, e nós vamos entender aqui quantas características, quantos nomes Lúcifer ele veio a receber após a sua queda. Amados, se é guerra espiritual, se é uma guerra, nós temos um inimigo, nós temos que conhecer as características dele, nós temos que conhecer aquilo que ele é, nós temos que conhecer as estratégias dele de guerra, porque, amados, preste atenção, se o Brasil hoje sai para guerrear contra um outro país, antes de sair, o general, os comandantes, eles vão estudar tudo o que for possível do inimigo, da guerra ser travada, num simples jogo de futebol. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de entrar numa preleção, ou seja, durante uma semana inteira, num clube de futebol desses times maiores, o quanto os treinadores estudam do time que vai enfrentar, o quanto eles procuram em vídeos características dos jogadores, treinos a serem soldados, espiões, para quê? Para que no dia da final, num jogo tão importante, eles tenham tudo a ser passado pelos seus comandantes para os seus jogadores. Então, amados, nós temos que aprender nessa noite, nós vamos aprender as características do nosso opositor, daquele que está diante de nós, que nós estamos enfrentando esta batalha. Então vamos aprender conhecendo o inimigo. Primeiro, amado, você tem que entender que Satanás, ele é um espírito, ele não tem um corpo físico, ele é espírito. Aí eu quero explicar muitas dúvidas que vêm na sua mente. Mas como que o diabo ele tentou Eva? Amados, tinha algo, uma regra, uma lei que não pode ser quebrada. Nenhum espírito pode entrar aqui nessa terra se não for através de um corpo. Como que Jesus ele veio para salvar a humanidade? Ele usou um corpo físico. Ele teve que ser gerado através de Maria, para que a presença de Deus viesse e reconciliasse o ser humano até Deus. E o diabo, ele sabia disso, para que tentar Eva, para que tirar Eva e Adão do alvo, ele precisava de um corpo físico, porque ele era espírito. Então ele tomou o corpo de uma serpente para tentar Eva, e ele conseguiu. Ele usou o corpo. Você notou sobre essa terra, quando você nota pessoas possuídas pelo inimigo? Porque para Satanás tentar usar os seus intentos, ele precisa de um corpo físico. E a pessoa que não tem uma vida com Deus, uma pessoa que não quer saber de Deus, é uma pessoa, um alvo fácil de Satanás usar os seus demônios para oprimir e tomar posse daquele corpo, para usar intentos maliciosos para destruir famílias, casas, projetos e sonhos. Ele não possui um corpo. Amados, você tem que entender que Satanás ele foi criado antes da humanidade. E por ele ser criado antes da humanidade, ele viu quando eu e você fomos formados. Ele conhece todas as nossas debilitações. Ele sabe como trabalhar no emocional do ser humano.
Ele sabe trabalhar em todas as fraquezas do ser humano. Ele conhece toda a nossa trajetória de vida. Amado, enquanto o ser humano brinca muitas das vezes de ser cristão, muitas vezes de vir à igreja, muitas vezes de realizar a obra de Deus, preste atenção, Satanás ele não tem um corpo físico, então ele não dorme, ele não descansa, ele não brinca, 24 horas por dia, ele maquina obras malignas para destruir o ser humano. Seu ponto forte, em especial, é a fraqueza de cada um. Amados, jamais Satanás ele vai trabalhar na área que você é forte, mas na área que você tem uma fraqueza, na área que você é mais debilitado, na área que você foi ofendido, na área que você foi magoado, na área que você sente inferioridade, na área que você muitas das vezes diz assim: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não tenho forças para se levantar. Ele vai trabalhar nesses pontos. Algo que ficou marcado na sua trajetória. Às vezes a pessoa nasce num lar desestruturado. Satanás ele vai usar este meio para destruir o ser humano. O moço ou a moça nasceu, cresceu sem o amor do pai, sem o amor da mãe. Satanás ele vai trabalhar neste ponto na vida do ser humano. O seu principal objetivo qual é? João capítulo 10, versículo 10. O ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a sua vida, a sua esperança. Ele mata os seus sonhos. Ele mata os seus projetos. E ele arrancando tudo isso, o que falta para o ser humano? Colocar um revólver na cabeça e se matar, tirar a sua própria vida. Porque, amados, nós estamos nessa terra e nós somos movidos de esperança, nós somos movidos de expectativa de um dia melhor. E se o ser humano ele não tiver isso no seu ser, no seu coração, para que serve a sua vida? Para que serve? Se você não tiver um alvo, um objetivo a ser alcançado, se você não tiver esperanças, se você não tiver algo precioso dentro do seu ser, para que serve a tua vida? Eu estou aqui por acaso, para que serve a minha vida? Eu vou tirar a minha vida, eu vou me matar, eu vou me enforcar, eu vou arrancar, porque daí acaba todo o sofrimento. Seu principal objetivo é matar. Conhecendo de perto suas características. Primeira característica do diabo: ele é o pai da mentira. Não há verdade no diabo. Amados, muitas das vezes você nota Satanás falando aqui na frente, mas você não pode acreditar quando ele toma o corpo de uma pessoa em nada daquilo que ele fala, porque ele é o pai da mentira. E quantas vezes o inimigo não usa os lábios de pessoas para mentir? Quantas vezes ele não usa famílias? Ele usa a mentira para destruir. Ele é o pai da mentira. Segundo, ele é homicida. O que é homicida? Que provoca a morte do outro. Então ele sempre vai usar o ser humano para destruir famílias, para destruir lares, para destruir sonhos, para destruir projetos. Sempre algo vem na sua vida através de circunstâncias e vem de pessoas. É verdade, sim ou não? Ficamos chateados, ficamos magoados por algo que aconteceu, porque aconteceu através daquela pessoa, através de um. Ele é mentiroso, ele é homicida,